Olá, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jefferson da Lamura e fui incumbido da grata missão de compartilhar com os irmãos algumas reflexões que vão compor essa série de mensagens relativas ao Evangelho segundo Marcos. Como os irmãos já puderam perceber, aqui nesse trabalho nós não iremos nos dedicar ao aprofundamento de um tema específico, e sim nós vamos seguir toda uma sequência temática de acordo com a cronologia apresentada pelos 16 capítulos do Evangelho de Marcos. Hoje eu irei trabalhar com os irmãos os versículos 13 a 19 do capítulo 3 desse Evangelho, que trata a respeito da formação da liderança espiritual da igreja. Espero que os irmãos sejam abençoados com esse estudo. Oremos. Senhor, que através deste estudo, os nossos irmãos que estejam assistindo a esta aula possam compreender os critérios que o Senhor utiliza para a escolha dos teus líderes. E, sobretudo, que eles possam compreender que o Senhor não é um Deus que escolhe homens capazes, e sim, o Senhor é quem capacita aqueles a quem o Senhor escolhe. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido os irmãos a me acompanharem na leitura que faremos na Palavra do Senhor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 13 a 19. Assim diz a Palavra do Senhor. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que estivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, que o entregou. A lista com o nome dos 12 apóstolos também pode ser encontrada nos versículos 2 a 5 do capítulo 10 de Mateus, nos versículos 13 a 16 do capítulo 6 de Lucas e no versículo 13 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Inclusive, nos versículos 23 a 26 desse mesmo capítulo de Atos, os irmãos poderão encontrar como se deu o processo de escolha de Matias e não de José Barsabás para a ocupação da vaga deixada por Judas Iscariotes. Vamos rever a lista? Assim temos Pedro, filho de Jonas, razão pela qual foi chamado também de Simão Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas. Temos Tiago e João, ambos filhos de Zebedeu, casado com Salomé, que era irmã de Maria, apontado pelos historiadores aí, ou seja, eram primos de Jesus. Temos André também filho de Jonas, que muitos apontam como sendo irmão de Pedro. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, agora temos aí o Tiago, filho de Alfeu. Alguns historiadores apontam também que esse Tiago era irmão de Mateus, cujo pai também se chamava Alfeu. Mas como era um nome muito comum à época, não é possível a gente precisar essa informação. Temos ainda Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, tendo sido este último substituído por Matias, como nós já falamos. Interessante que a quase totalidade dos apóstolos era da região de Cafarnaum, na Galileia, um lugar desprezado pela sociedade judaica. Somente Judas Iscariotes, o traidor, é que era da Judéia. Diante disso, é importante nós destacarmos aqui que a escolha dos apóstolos não foi feita de forma aleatória. O próprio Senhor Jesus chamou quem ele quis. É o que fica evidente no versículo 13 do capítulo 3 de Marcos. Somente depois dessa escolha é que os escolhidos vieram até o Senhor Jesus. Uma autêntica comprovação do que é descrito no versículo 16 do capítulo 15 do Evangelho de João. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vo-lo conceda. É muito comum a pergunta se o nome do apóstolo Paulo não deveria estar incluído nessa lista. E a resposta é não, por duas razões. Primeiramente, por motivos de ordem profética, pois os apóstolos deveriam ser apenas 12, como nós veremos mais adiante. Além disso, o próprio apóstolo Paulo não se considerava digno de ser chamado de apóstolo,
pelo fato dele ter perseguido a igreja de Jesus. É o que nós vemos descrito lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele se refere ao grupo chamando os 12, mas não se incluindo como parte deles. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. 1 Coríntios 15, versículos 9 a 11. Também é comum perguntarem a diferença entre os discípulos e os apóstolos. Ora, apesar dos apóstolos terem sido necessariamente discípulos de Jesus, nem todos os discípulos foram chamados para serem apóstolos. Tecnicamente, discípulo quer dizer seguidor, aprendiz. Já o apóstolo é como se fosse um representante oficial, um procurador dos nossos dias, alguém com poderes estabelecidos para a prática de determinados atos. E por falar em poderes constituídos, vejamos quais eram as atribuições que compunham a missão dos apóstolos antes e depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele lhes deu uma missão que pode ser dividida em duas etapas. Acompanhe o gráfico. Antes da ressurreição, eles foram designados para irem às vilas e povoados e anunciarem a chegada do reino de Deus. Jesus lhes deu poderes para eles realizarem sinais e prodígios e instruções de como eles deveriam se comportar. Eles não deveriam levar sustento ou roupa extra e eles tinham de viver do que fosse dado e deveriam dar de graça o que de graça eles receberam. Deveriam pronunciar a bênção e a salvação, bem como a condenação. Essa situação é descrita de forma mais detalhada no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Após a ressurreição de Cristo, essa missão ela foi ampliada. Os apóstolos receberam a incumbência de serem testemunhas dessa ressurreição. Eles tiveram o desafio de lançar os fundamentos da igreja, a interpretação autorizada da pessoa e da obra de Jesus. Seus escritos, inspirados, autorizados e revelados pelo próprio Deus, seriam feitos para todos os tempos e seriam registros desse fundamento. Eles receberam também poder para operar sinais e prodígios ainda maiores, além de receberem poder para conceder o Espírito Santo às pessoas e, sobretudo, a atribuição de liderar a igreja nascente na cidade de Jerusalém. Quando eu falei das razões pelas quais o nome de Paulo não foi incluído na lista dos 12 apóstolos, eu mencionei aos irmãos duas razões, uma delas de ordem profética. Por que 12 apóstolos e não 13 ou qualquer outro número? Para compreendermos isso, eu quero convidá-los a uma análise da promessa que o Senhor fez a Abraão, descrita lá em Gênesis capítulo número 22, versículos 16 a 18. Vamos ao texto. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis, capítulo 22, versos 16 a 18. Respeitados os limites da percepção escatológica dos irmãos, nós podemos identificar pelo texto que a promessa de multiplicação da descendência feita a Abraão logo após ele ser provado foi representada pelo próprio Senhor por meio de dois símbolos muito específicos: as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. Inicialmente, nós poderíamos acreditar que essa promessa feita a Abraão ela estaria restrita à nação de Israel. Entretanto, quando nós fazemos a análise do verso 18 desse capítulo 22, fica evidente que a bênção sobre a descendência de Abraão atingiria todas as nações da terra. Sendo assim, em nossa análise, vamos considerar os grãos de areia da praia um símbolo do Israel político e as estrelas do céu uma referência a um Israel espiritual, a Igreja de Jesus. O Israel político
também pode ser identificado pela expressão pó da terra, situação descrita no capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão se apartou do seu sobrinho Ló. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Gênesis capítulo 13, versos 14 a 17. Nós podemos encontrar outras referências bíblicas que vinculam os grãos de areia da praia ao Israel político, como por exemplo em Gênesis 32, quando o Senhor se revela a Jacó e reitera a ele as promessas feitas a Abraão, seu avô. E tu o disseste: certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Gênesis 32, 12. Em Gênesis 35, podemos verificar como essa promessa feita a Jacó foi concretizada na sua vida por meio dos seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Gênesis capítulo 35, versos 22 a 26. Dessa maneira, meus irmãos, podemos identificar no número 12 uma representação estrutural do povo de Israel, o Israel político. Vamos agora à análise das estrelas do céu e por que o número 12 vincularia a história da Igreja de Jesus. Cabe menção agora de mais um texto de Gênesis que faz referência às estrelas do céu como representação da descendência de Abraão. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis capítulo 15, verso 5. Os irmãos acompanham na tela agora mais uma referência bíblica à listagem dos 12 apóstolos, como nós mencionamos no início dessa aula. Então nós temos aí o texto de Lucas capítulo 6, versos 12 a 16, que também faz a mesma representação que o capítulo 3 do livro de Marcos. Uma referência importante também acerca do número 12 relacionado aos apóstolos é a palavra que o Senhor dirigiu a Pedro, descrita em Mateus, no capítulo de número 19, que os irmãos acompanham aí na tela. Vamos à leitura. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus, capítulo 19, versos 27 e 28. Com base nesse texto, meus irmãos, é muito tranquilo que agora nós possamos ir diretamente ao livro de Apocalipse para verificar algumas representações que utilizam o número 12 para fazer referência à Igreja de Jesus. Em Apocalipse 21, nós temos a representação da chamada Nova Jerusalém, que é também considerada uma forma metafórica de se descrever a Igreja de Jesus. Então vejam os irmãos o que relata o texto a partir do verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel.
Do lado do levante tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículos 10 a 14. Outro relato muito interessante é a descrição que João faz no capítulo 4 de Apocalipse acerca da visão do trono de Deus. Diz assim a palavra: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Vejam os irmãos que o relato de João em Apocalipse 4 descreve o glorioso momento do encontro das 2 descendências de Abraão diante do trono dos céus, representados pelos 24 tronos ocupados por 24 anciãos, 12 indicando as 12 tribos de Israel e 12 indicando os 12 apóstolos como uma referência à Igreja de Cristo. Passemos agora a uma breve análise de cada um dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor. Pedro, Simão Bar-Jonas, Cefas, Simão Pedro, ou simplesmente Simão, era filho de Jonas, nascido em Betsaida, mas vivia em Cafarnaum quando seu chamado. Ele era irmão de André e parceiro de Tiago e João na pescaria. Era casado e ministrava tanto para os judeus como para os gentios. Era um homem sanguíneo, impetuoso, covarde, de estopim curto e de coração sensível. Ele foi o primeiro a ter a revelação de que Jesus era o Messias, e ao mesmo tempo cometeu a insanidade de dizer que ele não deixaria Jesus ir a Jerusalém para morrer. Foi uma das testemunhas na Transfiguração e também foi enviado para preparar a última ceia. Ele estava com Jesus no Getsêmani e o negou 3 vezes quando sua prisão. Encontrou o Mestre logo após a ressurreição e foi perdoado. Ele pregava o Evangelho com muita confiança e foi aprisionado por isso, tendo sido liberto da prisão por um anjo. Alguns registros históricos afirmam que o Evangelho de Marcos foi escrito com base nos relatos de Pedro, e que este pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como seu Senhor. Estima-se que ele tenha sido morto no governo de Nero por volta do ano 65 ou 66 d.C. Muitos equivocadamente sustentam que ele seria o fundamento da igreja, mas tal como indica seu nome, ele era apenas um fragmento de rocha. O fundamento da igreja é a rocha, que é Jesus. Tiago Boanerges, filho do trovão, filho de Zebedeu e Salomé, primo de Jesus. Pescador parceiro de Pedro e um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Foi um dos pilares da igreja de Jerusalém. Não foi ele que escreveu a epístola de Tiago. E pelo relato de Lucas, capítulo 9, versos 54 e 55, vê-se que, tal como João, ele era uma pessoa intolerante e vingativa. Ele esteve presente na Transfiguração, no momento do Getsêmani e na multiplicação dos pães. Ele foi o único dos 12 discípulos cuja morte foi relatada. Segundo Atos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele foi morto pela espada de Herodes, tendo sido comprometido com o Senhor Jesus até o fim. Historicamente, ele é apontado como bispo na Igreja da Espanha. Tal como Tiago, João era filho de Zebedeu e de Salomé, e primo de Jesus. Ele era pescador, juntamente com seu irmão Tiago, e além de parceiro de Pedro, sendo bem mais jovem que estes dois. Ele era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, e se autodesignou como aquele a quem Jesus amava. Tal como Tiago, ele era vingativo, furioso e gostava de julgar as pessoas. Ele foi bastante usado na cura de enfermos, a exemplo do paralítico junto à Porta Formosa, fato relatado em Atos, capítulo 3, versículos 3 e 4. Foi preso na ilha de Patmos e escreveu o Evangelho de João, as epístolas de 1º, 2º e 3º João e o livro de Apocalipse. Ele esteve presente na Transfiguração, no Getsêmani e na Última Ceia. Pode ser considerado um jovem egoísta que foi transformado pelo amor de Deus. Foi o único que permaneceu com Jesus até a cruz, tendo recebido do Mestre a incumbência de cuidar de Maria após sua morte. Tal como relatado em João, capítulo 20, versículo 8,
ele creu na ressurreição antes de ver Jesus. Segundo registros históricos, após ter sido liberto, ele foi para a Ásia Menor, onde viveu até o ano 100 depois de Cristo. André não era um apóstolo muito conhecido. Tal como Pedro, ele era filho de Jonas, nascido em Betsaida. Ele era discípulo de João Batista, tal como seu irmão. Seu nome significa varão valoroso. Ele era entusiasmado, inquiridor e provavelmente culto, vez que ele falava com os gregos, tal como relatado em João, capítulo 12, versículos 20 a 22. Esteve presente na multiplicação dos pães, na ressurreição e no Ide. Segundo os registros históricos, ele pregou na Grécia, na Ásia Menor e na Rússia, tendo morrido crucificado em uma cruz em forma de X. Filipe nasceu em Betsaida e ele era conhecedor das Escrituras. Foi procurado pelos gregos para que levasse a Cristo a eles. Era um homem prático, confuso, mas era ajudador. Ele trouxe Natanael a Jesus e esteve presente na última ceia. Há relatos históricos de que ele tem atuado na Ucrânia e que morreu crucificado em uma cruz muito alta na Turquia. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi nascido e criado em Caná da Galileia. Ele era conhecedor das Escrituras e qualificado como um verdadeiro israelita. Ele era um homem cético, porém era honesto. Ele viu Jesus sendo assunto aos céus. Alguns historiadores sugerem que ele tenha atuado na Turquia, na Índia e na Armênia, e que tenha sido morto também pela espada. Tomé, também chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, não estava na primeira aparição de Cristo após a ressurreição, tendo duvidado do fato. Ele era inquisitivo e possuía uma visão materialista das coisas. Entretanto, ele era abnegado e corajoso, não tendo tido medo da morte ao se dirigir a Betânia por ocasião da morte de Lázaro, tal como relatado no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 16. Segundo relatos históricos, ele pregou o Evangelho na Índia e foi morto por um golpe de lança. Mateus também era conhecido como Levi, filho de Alfeu. Ele era oriundo da cidade de Cafarnaum, cidade mais importante da Galileia, situada numa área portuária. Como coletor de impostos, ele era um homem rico, meticuloso em números e letras, e não sendo por razões óbvias, uma pessoa benquista. Possivelmente ele era irmão de Tiago, também filho de Alfeu. Ele escreveu o Evangelho de Mateus, direcionado aos judeus, apresentando Jesus como sendo o Messias. Tal como relatado no capítulo 9, versículo 9 de Mateus, ele era um homem temente a Deus e hospitaleiro, tendo levado Jesus para sua casa. Ele abandonou tudo para poder seguir a Jesus. Segundo relatos históricos, ele pregou no Irã, na Grécia, na Síria e na Etiópia, e morreu martirizado. Tiago, filho de Alfeu, Tiago jovem ou Tiago menor, possivelmente era irmão de Mateus. Ele é comumente confundido com o Tiago, irmão de Jesus, que não foi um dos 12 e que só se converteu depois da ressurreição e que escreveu a Epístola de Tiago. Na Bíblia, há pouca menção ao seu nome. Ele esteve no grupo enviado aos judeus para pregar que o reino dos céus estava próximo, na última ceia, e na aparição de Jesus após a ressurreição. Alguns historiadores sugerem que ele também pertencia ao grupo radical dos Zelotes, tal como Simão. Há relatos de que tenha sido surrado até a morte. Tadeu também era chamado de Judas Tadeu, Lebeus, Judas filho de Tiago. Ele é comumente confundido com Judas, o irmão de Jesus, que escreveu a Epístola de Judas, com Judas Barsabás e com Judas Iscariotes. Ele era uma pessoa curiosa, tendo sido enviado a pregar o reino aos judeus. Esteve presente na última ceia e não foi o mais proeminente dos apóstolos. Antes de sua conversão, ele também pertencia ao grupo revolucionário dos Zelotes, tal como Simão e Tiago. Simão, antes da sua conversão, fazia parte do grupo dos Zelotes, nacionalistas extremistas que inclusive assassinavam soldados romanos. Ele era zeloso, leal, de temperamento inflamado e entusiasmado. Há relatos históricos de sua atuação no Egito, na Mauritânia e na Grã-Bretanha. Judas era o único apóstolo oriundo da Judéia. Ele era filho de Simão Iscariotes. Judas era responsável pelas finanças e tinha uma conduta altamente reprovável
pois ele furtava o grupo dos apóstolos. Ele entregou a Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata e, entrando em desespero, se enforcou. A sua vaga foi ocupada por Matias. Como os irmãos podem perceber, o grupo dos apóstolos era composto por homens tão falhos como nós, mas que pela graça de Deus foram chamados para a realização de uma grande obra. Que através dessa ministração os irmãos possam compreender verdadeiramente que o Senhor não escolhe pessoas capazes para a realização da sua obra, mas sim, Ele capacita a todos os quais Ele escolhe. Que Deus nos abençoe.